Esta noite vou trazer para vocês algo que está me enchendo meu saco há 7 anos. PS5 retrocompatível com todos os jogos do PS4. Eu já fiz isso há muito tempo, mas não eram todos os jogos. Eu tenho orgulho de falar que hoje nós traremos todos os jogos do Xbox One para o novo Xbox. Ai, como é emocionante! Eles amam a gente, essas empresas são incríveis! Se não fosse balela de marketing, próxima geração não vou precisar de fazer quase nada. Acompanha comigo pra você descobrir. Fala, galera do Geek, eu sou o Godcos, você tá no Detonando Geek, o primeiro, maior e melhor canal tecnologia pra games de todo o YouTube, viu na vinheta, viu no meio e também já tá ouvindo eu falando que nós vamos falar hoje de retrocompatibilidade na próxima geração, que não é nada de feature, nada de ouvir os consumidores, e sim apenas uma consequência da tecnologia que foi implementada nessa geração e perpetuou para a próxima geração. Você vai descobrir aqui como foi feito a retrocompatibilidade do Xbox One, por que não foi feita a retrocompatibilidade do PlayStation e ainda de quebra vai descobrir que na próxima geração só não coloca retrocompatíveis quem não quer. E as regras do jogo vão mudar, não vão ser apenas alguns jogos. Tudo pode rodar se eles quiserem. É isso mesmo que eu tô falando. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação. É demasiadamente importante para toda a comunidade gamer e você que está com dúvidas e especulações sobre a nova geração de consoles. Antes dos nossos recados de economia, final de ano, época de compra, 13º aí tá no bolso, já bombando, segunda parcela chegando, SDK, código DG3, 3% de desconto em qualquer jogo comprado na loja. Vai comprar software Windows 10 original, Visio, Project e outros softwares, você vai ter 10% de desconto na compra aí dessas keys originais. GameCenterPaulista.com.br, parceiro de console do canal, utilizando o código Detonando Geek, 5% de desconto. Se sua praia é PC, você pode comprar na Terabyte Shop, que é uma escolha 100% certa. São líderes aí na venda de computadores no Brasil e também estão na classe diamante do Reclama Aqui como melhor empresa que soluciona problemas. Corre lá, cara, porque o atendimento é 10 e tem o preço excelente. Bom, eu vou afirmar nesse conteúdo que a retrocompatibilidade vai passar a ser apenas um veículo de marketing, nada mais do que isso. A nomenclatura não deverá ser mais aplicada, mas provavelmente será aí pelas equipes de marketing para alavancar seus produtos. E por que eu estou falando isso? A próxima geração, a palavra seria natividade, não retrocompatibilidade. Antes da gente partir para a natividade, vamos entender direito o que é a retrocompatibilidade. Retrocompatível é tudo aquilo que não foi desenvolvido para um novo dispositivo ou software e é capaz de rodar nesse novo dispositivo ou software através de implementações de hardware ou de software, ou seja, algo que em nenhum momento no seu ciclo de desenvolvimento ou na maneira com que trabalha tem relação com o novo dispositivo a qual ele será implementado. Dessa forma, ele precisa que seja feito alterações nível de hardware ou software para que isso aconteça. E existem várias maneiras de que possa ser feito isso. A primeira delas e a mais trabalhosa de todas é mudar cada jogo para a nova arquitetura de hardware que foi implementada. A qual estou me referindo? Exatamente, a arquitetura x86. A arquitetura x86 foi implementada nos consoles 2013. Se você quer mais detalhes por que, como e como trabalha essa arquitetura, dá uma olhadinha no meu vídeo Por que a AMD, lá eu explico melhor isso. E dessa forma era inviável trazer os jogos de Xbox 360 e PlayStation 3 para essa nova arquitetura. Por quê? Porque esses jogos trabalhavam com a arquitetura IBM Power, a CPU que era implementada nos dispositivos da geração anterior. IBM Power é uma arquitetura derivada de RISC, que é uma arquitetura mais velha ainda. Eu não estou dizendo que IBM Power é pior ou melhor que x86, mas é que eles trabalham de modelos completamente diferentes. Eles têm basicamente o mesmo resultado, mas a maneira com que acontecem as coisas, a maneira com que o software se comunica com o hardware é basicamente diferente um do outro. Para você ter uma ideia, o IBM Power ele trabalha com ciclos de CPU menor que a arquitetura x86 para entregar o trabalho. Outra coisa também que tem uma diferença de IBM Power é que o acesso
acesso à memória é restrito a apenas a algumas informações relevantes, não a todas as informações, como por exemplo é na arquitetura x86, onde tudo passa pela memória. Dessa forma, os jogos feitos para IBM Power, eles têm aí programação específica para trabalhar com aquele hardware. Dando o exemplo da memória, é necessário que o desenvolvedor envie instruções específicas para que ele consiga entrar na memória. Dessa forma, ele teria que refazer o jogo para a arquitetura x86 para mudar essas instruções, trabalhar com novos ciclos de CPU da arquitetura e teste, reteste, implementação, ou seja, remaster, remake, refazer o jogo para trabalhar naquela plataforma, colocar alguma firula para dizer que foi feito algum trabalho. Basicamente é isso. Agora, o que foi feito para que não tivesse esse esforço e que você conseguisse jogar no Xbox One, por exemplo, da maneira que é no Xbox 360? A Microsoft implementou uma solução que não foi fácil, provavelmente, implementar, de virtualização. Basicamente, quem tem Xbox One S, X, qualquer um das versões, sabe que você entra num emulador de Xbox 360. O que exatamente está fazendo o emulador do Xbox 360? Ele tem uma camada aí de comunicação com a arquitetura x86 que ela faz a interpretação da IBM Power. Quando você insere o jogo no CD ou faz o download da mídia, tecnicamente o jogo está trabalhando na arquitetura IBM Power através de dispositivos de interpretação de software que compilam a informação e transformam para x86. Então é uma emulação além de software, é uma emulação de hardware dentro do software, o que é demasiadamente difícil de fazer. Isso explica algumas considerações porque não é todos os jogos do Xbox 360 que funcionam na retrocompatibilidade. Do ponto de vista técnico, existe um limite a você virtualizar hardware e existem instruções específicas que necessitam do hardware original. Isso já deve ter limitado uma grande parte de jogos que hoje em dia não são disponíveis através da retrocompatibilidade do Xbox. Outro fato também explicado é a questão do licenciamento. A Microsoft não fez um investimento e um trabalho de retrocompatibilidade para que as produtoras lucrassem livremente sem ela ganhar nada com isso. Muito provável que exista um acordo e é necessário pagar royalties para a própria Microsoft para que você possa usar os jogos que você criou na geração atual na nova geração dela, fazendo também um plano comercial que também deve tirar um pouco de alguns jogos que não aparecem na retrocompatibilidade. Somar essas duas explicações, nós temos aí a retrocompatibilidade do Xbox One, que funciona através da virtualização da arquitetura IBM Power dentro do conceito x86 do Xbox One atual. Por que a PlayStation não fez isso? Existem várias razões aí para explicar. A principal explicação que a gente tem aqui para te dar é em relação ao grande trabalho, esforço e investimento que é necessário para que a arquitetura IBM Power fosse convertida dentro do PS4. O PS4 ainda tem um problema um pouco maior. Ele é um derivativo de FreeBSD, que é Unix, e é um sistema extremamente complexo de trabalhar. Já a Microsoft, ela tinha o Windows, a qual o Xbox é um pequeno derivativo do Windows 10. Além disso, a Microsoft é uma empresa de software. O custo para ela desenvolver uma solução de software é mais barato do que da própria Sony, porque ela tem equipes especializadas naquilo. Pode ter sido contratado uma divisão de especialistas em virtualização, por exemplo, como Hyper-V, que é da Microsoft, que é um sistema de virtualização, para criar esse novo dispositivo. Já a Sony teria que fazer investimentos ou em novos funcionários ou terceirizar o trabalho, ou pior ainda, sobrecarregar os funcionários de programação a qual ela já possui. Qualquer uma das alternativas daria custo à empresa. Outra questão também é como os acordos da Sony em relação aos royalties que ela pagava à Nvidia na época do PS3. Dessa forma, se houvesse uma negociação com a Nvidia a cada licença que era rodada na placa, ela continuaria acontecendo mesmo sem ter a placa, porque havia um acordo a qual não foi previsto. Ou seja, o conceito que a Sony aí envolve de não adotar a retrocompatibilidade para o PlayStation 4 é custo, esforço e comercial. Basicamente isso. De qualquer forma, você pode perceber que a retrocompatibilidade na atual geração não é uma coisa simples de fazer. Vamos entender como funciona amanhã e por que esse conceito de retrocompatibilidade não vai adentrar a nova geração de consoles. A próxima geração tem uma grande vantagem. Ela possui com o mesmo sistema de arquitetura x86 da geração
atual, incluindo até mesmo a própria empresa que fornece os SoCs, os semi-customs, que é a AMD, tanto de CPU quanto de GPU. Encare a arquitetura x86 como reaproveitável. Reaproveitável no sentido de que você pode reutilizar elas com diversos componentes, mesmo que a evolução aconteça. A forma de comunicação deles não se altera, só se altera a velocidade e a capacidade com que eles conseguem fazer isso. Dessa forma, não é difícil compreender como um jogo de 20 anos atrás consegue rodar no hardware de hoje normalmente. E para comprovar isso, eu peguei na minha biblioteca de PC 2 jogos bem antigos que eu tenho. O primeiro aí é uma versão de Prince of the Persia de 2003. Esse jogo aí era de PlayStation 2 para console, mas também foi colocado para Xbox, ele é multiplataforma e também para PC. Esse jogo não sofreu alteração nenhuma com os anos, você pode verificar que ele não consegue alcançar aí widescreen, ou seja, ele tem um aspect ratio 4.3, que era dos televisores ou monitores de tubo da época. Ele também aí só consegue a escala máxima de resolução aí de até 1600p, ou seja, é um jogo que já está defasado, ele já tem mais de 15 anos de vida, mas como você pode ver, ele roda muito bem aí no meu PC sem maiores problemas. Outro exemplo que eu vou trazer aí para vocês é Medal of Honor Pacific Assault. Esse jogo também aí é da época do PlayStation 2 e ele foi multiplataforma, incluindo para PC. Dá uma olhadinha no game como ele roda, a mesma problemática do 4.3, ele não tem suporte ao widescreen e ele vai até 1600p também, assim como o Prince of the Persia. No entanto, ele está funcionando muito bem, ou seja, são jogos que não foram feitos modificações alguma para que eles funcionassem. Por quê? Porque a maneira com que eles foram desenvolvidos em 2013 em comunicação com o hardware que eles necessitam não se modificou. A única coisa que se modificou foi a potencialização desses hardwares, memórias mais rápidas, acessos mais rápidos, CPUs mais performáticos, enfim. Tudo melhorou, mas se comunicam da mesma maneira. Entenda a arquitetura x86 como uma pista de Fórmula 1. Você pode rodar lá com um Fusca e pode rodar com Fórmula 1. Tudo mudou, mas a pista continua suportando todos eles. A única coisa que poderia fazer esses jogos não funcionar é os softwares, as APIs que eles se comunicam, não terem suporte numa próxima geração. Por exemplo, se o Windows 10 não tivesse dado suporte a recursos do DirectX 9, muitos desses jogos não rodariam no PC. Portanto, existiu um trabalho de sistema operacional que pode ser implementado na nova geração de consoles, a qual nem é necessário, porque as APIs atuais, tanto Vulkan, OpenGL, DirectX 12 e 11, são reutilizáveis para outra geração, coisas que poderiam impedir essa retrocompatibilidade. Tecnicamente nenhuma, comercialmente é questão de cada empresa. A empresa poderia segurar a retrocompatibilidade por achar uma estratégia interessante comercial, no entanto, tecnicamente nada impede que isso funcione. E se você acha que a retrocompatibilidade pode prejudicar, por exemplo, os remasters ou os remakes, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Um remaster basicamente é um aperfeiçoamento gráfico. O fato de um jogo de console rodar em um próximo console não quer dizer que ele vai rodar graficamente melhor, dado que os jogos de console não são desbloqueados como de PC, ou seja, eles não vêm no máximo deles. Todo jogo de PC, independente da sua arquitetura de hardware, ele possui um máximo dele. Conforme você vai colocando um hardware melhor, ele vai upando a performance dele até chegar no limite. Por exemplo, você viu jogos de 2003 lá, que o limite era 1600p. Dessa forma, os jogos de console continuarão com a mesma qualidade gráfica, a não ser que forem modificados. E aí entraria o remaster e até mesmo um remake, refazer aí as texturas dos jogos como as empresas fazem, ou seja, uma coisa não tem nada a ver com a outra e o mercado não atrapalha o outro. Retrocompatível é uma coisa, nativo é outra, remake é outra e remaster é outra coisa também. Tudo pode viver aí pacificamente bem. Assim como você, nós estamos ansiosos para saber o que trará a próxima geração e esperamos que as empresas sejam sinceras e não usem isso como um apelo de marketing, porque elas não tiveram basicamente trabalho algum, somente no upgrade dos seus consoles. E se esse vídeo com tudo que você queria saber sobre retrocompatibilidade que passou a ser natividade na geração que vai chegar em 1 ou 2 anos, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação, é ultramente power, importante para toda a comunidade gamer. Eu sou o Gotkos e até a próxima.